Olá, queridos. Que bom estarmos aqui novamente, né, Rubens? Juntos no Guia Tempo com Deus. Bom demais. Deus abençoe sua vida. Queridos, nós estamos trabalhando o tema herança familiar, né? Nós já tivemos 3 episódios atrás que nós falamos sobre essa temática. E hoje eu trouxe algo para ilustrar. Posso segurar para você aqui? Pode. Olha só, queridos. Quando nós nos casamos, nós trazemos 2 tipos de bagagens. Uma é física, é material, é vista. E a outra? Agora a outra não é fácil de ver. De primeira mão, o cônjuge não consegue ver a bagagem que o outro traz. E é disso que nós estamos falando, da herança familiar. Já falamos sobre heranças positivas e negativas. Aquelas marcas que foram deixadas em nós pelo pai, pela mãe, pela pessoa que nos criou. Então, nós vamos continuar dando prosseguimento, só que antes eu quero ler o nosso texto bíblico de hoje, que se encontra em 2 Coríntios 5,17, que é um texto bem conhecido também, e diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como que isso se aplica, Rubem, ao contexto de herança familiar? Bom, a gente precisa fazer uma consideração. Foi uma excelente pergunta, Joquebede. É o seguinte: somente os crentes em Cristo Jesus é que têm condição de tratar com as heranças negativas que eles trazem de sua família. Alguém que não conheceu a vida de Cristo, alguém que não é habitado pelo Espírito Santo, não tem. Portanto, se você conhece Jesus como Salvador, eu estou te dando aqui uma excelente notícia. É possível você vencer a barreira da herança negativa, daquelas coisas que não são boas em você, que você percebe ou que outros percebem. É possível você romper com essa barreira e começar a agir de forma adequada e começar a suprimir, a eliminar essas heranças negativas ou essa herança negativa e no lugar você colocar coisas que são boas, agradáveis a Deus e que vão auxiliar você a construir junto com o seu cônjuge um lar adequado, um lar bíblico e um lar que agrada ao Senhor. Então, a capacidade de transformação só está dentro de quem conhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Por quê? Nós não estamos mais, Joquebede, debaixo de maldição. Eu queria só lembrar um texto, Joquebede, que não precisa ler aqui, Efésios capítulo 1, verso 3, que é o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, pelo fato de eu ter Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho de Deus a capacidade para vencer a herança negativa e deixar essa herança para trás e no lugar colocar uma coisa boa e a minha família, que eu constituo com o meu cônjuge, ser uma família agradável a Deus. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Quais são alguns princípios que eu devo levar para dentro da minha família que vão me auxiliar a abandonar a herança negativa e preservar a herança positiva e adquirir mais coisa positiva ainda? Presta atenção. Casamento, vida a 2, vida familiar é dinâmica e vai nos proporcionar crescimento. Uma família que não cresce, que não desenvolve, que não amadurece, ela é uma família adoecida, infelizmente. Agora, exatamente quais são essas atitudes? Eu queria enfatizar para você 2 atitudes. A primeira dessas atitudes é o perdão. Parece um negócio tão simples, isso eu já sabia, mas muitas vezes nós não tratamos com os erros que foram cometidos contra a gente no passado. Eu conheço muita gente estragada hoje, não é porque o cônjuge é uma pessoa ruim, não é porque o cônjuge não sabe tratá-la bem, é porque ela não resolveu a herança negativa, as cicatrizes na vida dela não foram completamente saradas, os machucados estão ainda abertos. Então você precisa entrar pelo caminho do perdão. É a ideia de deixar aquela pessoa ir livre. Mas algumas pessoas já me falaram assim, Joquebede, mas
Quem me machucou, quem me feriu, já morreu. Meu pai, ou a minha mãe, ou quem me criou, já morreu. Não tem problema. Você está diante de Deus, você pode chegar até Deus e falar da dor que foi causada por esta pessoa no seu coração, e diante de Deus você pode perdoar essa pessoa, porque você está resolvendo isso no seu coração. A gente tem que parar de gostar de feridas. Eu vejo alguns crentes, Joquebed, que eles gostam de usar essas feridas até para ter uma desculpa para fazer coisa errada com as outras pessoas. Não, eu sou assim porque já fizeram isso comigo, eu sou assim porque me trataram mal. Eu conheço até uma musiquinha que é o cúmulo do absurdo disso. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se voltaram contra mim. Isso é pura desculpa. Eu preciso, em Cristo Jesus, assumir o que eu sou e levar as minhas dificuldades até Ele, e em especial, ter essa atitude do perdão. Essa atitude do perdão é tão boa, você sabe quem é que ela restaura? Me restaura. Quando eu perdoo, quem é curado sou eu, não é a outra pessoa. Quando eu perdoo, eu me pareço mais com Cristo, porque Ele na cruz perdoou os seus algozes, aqueles que o crucificaram, aqueles que estavam zombando dele. Então, dentro do nosso lar, na direção de quem nos criou, a gente tem que exercer o perdão. Ah, mas o que fizeram foi demais, foi complicado, foi coisa que não se deve fazer, você não está na minha pele para saber o que eu passei? A Bíblia fala que não importa, é necessário o perdão. Segunda atitude, serviço. Você tem que entrar num relacionamento, você tem que desejar um relacionamento não para que alguém faça o que te agrada, não para que alguém te faça feliz. Enquanto você não estiver dentro de um relacionamento com a intenção de você servir, você abençoar, você buscar a felicidade da outra pessoa, jamais você vai conseguir ser uma pessoa bem-sucedida no seu relacionamento familiar. Então, a herança familiar, ela deve ser negativa, ela tem que ser tratada com perdão. Mas também eu preciso tratar isso com uma atitude de serviço. A Bíblia diz que eu preciso aprender a servir. Agora, a gente tem que fazer algumas considerações. Eu não estou aqui a dizer que é da noite para o dia que isso acontece, mas você tem que ser intencional. Né? Exato, Joquebed. É um processo. Tem que querer. Querer. E eu posso muito bem pedir a alguém, ou abrir meu coração com alguém, e pedir a essa pessoa para me auxiliar e até me cobrar para eu melhorar. Até alguém fora do meu casamento. Então, isso é interessante, que é algo muito prático. Uma pessoa mais madura do que você, serva de Jesus também, você pode abrir o seu coração com ela, uma pessoa de confiança, que não é linguaruda, não é fofoqueira, e então fazer essa virada, ela te ajudar a prosseguir e a vencer. Certo. E outro detalhe muito importante, querido, lembre-se de uma coisa, nenhum ser humano é capaz de completá-lo totalmente. Um cônjuge não é capaz de completar totalmente o outro cônjuge. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Mesmo com Cristo Jesus em nossas vidas, nós lutamos ainda diariamente contra o pecado. Sim. Nenhum pai pode completar totalmente a vida de um filho. Nenhum filho pode ser a razão de viver e completar a vida de um pai. É impossível isso, queridos. Porque somos seres humanos, pecadores caídos. Precisamos da graça do Senhor para termos um convívio familiar saudável. Sim. Precisamos de praticar isso que a palavra está nos dizendo. O texto que nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos novas criaturas. Não podemos ficar cometendo os mesmos erros do passado, aquilo que a gente viu na casa de mamãe, na casa de papai, repetindo no nosso lar. Você que é adolescente, você que é uma criança que talvez esteja nos ouvindo, já vá refletindo sobre isso para a sua futura família. E falando nisso, eu tenho um desafio prático, que você pegue aí um papel e uma caneta, e é para fazer mesmo, tá? Você já deve ter lembrado aí de 2 coisas que você recebeu no seu lar, ou se você ainda está com seu pai, com a sua mãe, você está recebendo, que você gostaria muito de reproduzir isso na sua nova família. Então anote essas 2 coisas muito legais, muito positivas. E anote também
duas experiências familiares, duas situações que você não acha tão legal. Talvez tenham te marcado negativamente ou que você está vivendo hoje que você não gostaria de repetir na sua futura família. Ore sobre isso, peça a Deus a capacidade de você realmente constituir uma nova família que glorifique a Deus ou restaurar a família atual que você está vivendo nela, que tem coisas que estão fora do querer de Deus. E que você realmente deixe de lado, querido, aquela bagagem, lembra que eu mostrei no começo hoje do nosso tempo? A bagagem negativa, a bagagem ruim que todos nós trazemos, que você peça a graça de Deus para você eliminar isso da sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, curta esse vídeo, tá bom? Compartilhe com outras pessoas e pratique. Que Deus abençoe a você.